faculdade. Brohim Abaema, sejam todos bem-vindos ao grupo de estudos Judaísmo para Todos da Cibra. Bruhá Abaa Aová Dvorah Shelanu. Traduzindo, bem-vinda, nossa amada Débora. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá ao teu povo Israel. Amém. O encontro de hoje é sobre o sentido da vida, baseado na obra de Viktor Frankl, e a nossa palestrante de hoje é a nossa querida Débora. Ela é psicóloga clínica, psicóloga bariátrica, especialista em obesidade e transtornos alimentares, grupo terapeuta, coordenadora do grupo Shirat Shalom de Porto Alegre, da Cibra, e membro da Comissão de Cultura e Relacionamento com a Comunidade Cibra. Então, eu já passo a palavra para a Débora. Ok. Boa noite, pessoal. Quando o Carlos perguntou para mim se eu queria participar, falar de alguma coisa, eu só pude pensar no Viktor Frankl, né? Que é um pensador que eu admiro muito, sempre gosto de ler, ao longo de toda minha vida sempre acabei lendo alguma coisa sobre ele. Então, eu hoje fiz um apanhado sobre as principais ideias dele. Eu optei em não fazer slides, eu optei em ter uma conversa com vocês, né? Eu vou trazer algumas coisas da vida dele, da teoria dele, e depois eu acho que a gente pode enriquecer com as perguntas, as coisas que vocês sentiram a respeito disso. Pode ser? Então, o Viktor Frankl, ele nasceu no dia 26 de março de 1997, em Viena. Ele foi professor de psiquiatria, neurologia da Universidade de Viena e também da Universidade da Califórnia. Ele foi o fundador da logoterapia, também chamada terceira via. Naquela época, era a primeira via o Freud, segunda via o Adler e terceira via o Viktor Frankl. Ele mantinha um diálogo com essas pessoas, ele foi um amigo pessoal do Freud, sentou com ele muitas vezes, o Freud apoiou a logoterapia, e ele dizia que a logoterapia era uma teoria aberta. O que quer dizer uma teoria aberta? Uma teoria que está aberta para as outras teorias ajudarem o paciente, que ela por si só ela não precisa bastar para o paciente, ela está sempre aberta a ouvir. Ele se dizia que ele não era um ortodoxo, nem religioso, nem profissional, né? Ele acreditava que sempre uma teoria alimentava e complementava a outra. Ele foi professor em Harvard, em Dallas, em Pittsburgh, ele publicou 32 livros, e que foi traduzido em 32 idiomas diferentes pelo mundo todo. Esse livro, Em Busca de Sentido, virou um best-seller, né? E que ele diz que foi um best-seller involuntário, né? Ele não procurou aquilo, né? E em 1984, inclusive, ele veio para o Brasil, e o primeiro Congresso Nacional de Logoterapia foi em Porto Alegre, e ele esteve em Porto Alegre. E nessa ocasião aconteceu uma coisa muito emocionante para ele. Ele estava no aeroporto em Porto Alegre e uma senhora se aproximou dele e disse: eu fui companheira da tua mulher
no campo de concentração. Ele nunca tinha tido oportunidade de ver, de conversar com alguém que esteve com a esposa dele, né? E isso aconteceu aqui. Ele foi prisioneiro no campo de concentração por 3 anos e ele passou por 4 diferentes campos de concentração. Bom, nós todos sabemos o que era, né? Sabemos de ler, de ouvir, de estudar os campos de concentração, né? Ali ele perdeu seus pais, o seu irmão e a sua esposa. Ele tinha a única irmã que conseguiu se salvar indo para a Itália. E ele já trabalhava, né, antes do campo de concentração da logoterapia. Essa teoria já foi criada por ele, né? Quando ele foi para o campo de concentração, ele tinha 33 anos. Então, ele já tinha uma carreira como psiquiatra e como neurologista, né? Todo mundo diz, inclusive na quarta passada a gente falou, o psicólogo do campo de concentração. Ele não era psicólogo, mas ele agia como tal. Ele fazia todo o papel que o psicólogo tenta fazer com um outro ser humano que está em sofrimento, né? E a pergunta que as pessoas fazem é exatamente essa: como que nesse ambiente de horror, de dor, de sofrimento, de se imaginar morto a qualquer momento, de ver pessoas mortas ao seu redor, ele conseguiu encarar a vida como algo que devia ser preservado? Esse era o objetivo dele. A vida deve ser preservada. Como é que ele enxergou força, não só para si, mas para trabalhar com o outro com esse objetivo, né? E ele se colocou como um objeto de estudo, então, né? Isso foi uma coisa consciente dele. Bom, já que eu estou aqui, já que eu tenho essa teoria, ele se observava e observava o outro nas suas escolhas, no seu comportamento, sempre que possível, né? Porque eu imagino que ele não conseguiu fazer isso o tempo todo. Porque no campo de concentração, todos os objetivos conspiravam para que as pessoas perdessem a sua identidade, perdessem o seu humanismo, né? Tudo que eles tinham tido até então tinham sido desfeitos, né? Inclusive, ele perdeu todo o manuscrito do que ele escreveu sobre logoterapia, porque foi a única coisa que ele levou para o campo de concentração, dentro de um casaco dele, e obviamente pegaram e incendiaram. Então, ele diz o seguinte, que a única liberdade que resta para um ser humano, não importa em que situação ela está, é a liberdade humana de escolher. É a atitude de poder assumir diante da vida que se apresenta, mesmo em situações terríveis, o que se quer ser. Que ele diz o seguinte, que essa última liberdade humana é a capacidade de escolha, de pensar, fantasiar, imaginar, lembrar o que quiser. E isto é interno. Quando se pensa em algo, esse algo se torna um ato, um fato. E isso era estimulado por ele. Então, ele dizia que qualquer um que passou pelo campo de concentração, qualquer sobrevivente pode contar pequenas humanidades que ele viu. Alguém dando uma lasca de pão para o outro, uma palavra amiga, na hora de dormir, um toque, que isto ele chamava de o resto da humanidade, que isso devia ser preservado e trabalhado o tempo todo para que essa chama do ser humano, né, ser humano, se mantivesse. Isso fazia com que as pessoas não se entregassem ao agressor, né? Eles apanhavam, como todo mundo, nem preciso dizer aqui o que acontecia,
mas era um desprendimento da alma. Se eu disser para vocês que a mente, a alma se desprende do corpo, vocês vão dizer, é um esquizofrênico, né? Isso é uma definição de esquizofrenia. Mas, nesse caso, era exatamente o contrário. Era uma busca de saúde. Quando acontecesse o que acontecer, ele podia estar imaginando, pensando, sonhando o que ele escolheu fazer, né? Então, ele diz, abre aspas, né, que aquilo que sucede interiormente com a pessoa no campo de concentração é uma decisão interior. Pode decidir espiritualmente ficar sendo um prisioneiro ou ser momentaneamente um prisioneiro. Ter uma atitude, uma alma aprisionada, ou saber que aquilo, acreditar que aquilo pode ser transitório. Quando acontece isso, a gente já tem uma crença de um futuro, né? Vocês percebem a diferença, né? Então ele fala, isso vocês já devem ter ouvido muito, que ser digno de seu sofrimento faz a pessoa ficar mais forte espiritualmente, né? E esse ganho é para sempre. Ele acredita, por ele próprio, que as pessoas sobreviventes só vão perceber, se dar conta desse ganho de 10 a 15 anos depois da sua libertação. De poder fazer essa avaliação. O que o campo me ensinou, o que eu aprendi, né? O que eu dei para a vida para me tornar melhor. Tem duas perguntas que eu quero que vocês ouçam, bom, eu vou ler porque elas são um pouco capciosas. Ele dizia o seguinte, que o que ele ouvia ao redor era a seguinte pergunta: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Caso contrário, esse sofrimento não tem sentido. Ok, é uma pergunta que dá para a gente entender, né? Só que a pergunta que ele se fazia era o seguinte: será que tem sentido esse sofrimento, essa morte toda? Caso contrário, não vale a pena sobreviver. Vocês percebem a diferença dessas duas perguntas, né? O que ele está dizendo é que se a gente não aprender nada com o nosso sofrimento, essa dor não valeu a pena. Então ele começa a relatar tudo o que ele via acontecer nos campos, pelos 4 campos de concentração pelo que ele passou. Ele contou que existiam os prisioneiros e existiam os judeus prisioneiros, que a gente sabe que não foram só judeus, e os capos, que vocês sabem o que é, já estudaram, já viram. Mas, mesmo assim, vale a pena a gente lembrar. Os capos eram judeus que escolheram serem guardas, serem os algozes desses semelhantes, né? Só que ele fala isso sem julgamento. Ele conta que essas pessoas escolheram o que elas podiam escolher, o não sofrimento. Escolheram ter o pão, escolheram ter a cama, e não sofrer. É o que eles podiam fazer. Ele não julga, né? Ele se coloca como 119, 104. Era o número, né, que ele tinha tatuado no braço, e ele escolheu se sentir assim, sem privilégios. Por que que ele fez isso? Porque ele queria ficar com o grupo dele. Ele precisava juntar esse grupo e fazer alguma coisa por ele. Então, ele não podia se separar deles, né? Ele sabia que ele podia fortalecer. Ele se dizia, se eu puder salvar 2, 3, 4 vidas,
alguma coisa já foi preservada, né? É a importância da comunidade, né? Mesmo num campo de concentração. Outra coisa que ele conta é que a gente sabe que eles faziam trabalhos forçados, né? E depois de muito tempo, de meses, eles recebiam cupons dessas empresas, em geral eram ferrovias, né? E que eles juntavam esses cupons por muitos meses e trocavam, eles tinham duas opções, ou eles trocavam por sopa, ou eles trocavam por cigarro. O cigarro, muitas vezes, era uma moeda de troca por alguma coisa. A sopa era uma sobrevivência. Quando ele observava que um prisioneiro estava fumando, ele sabia que aquela pessoa iniciou o seu processo de suicídio. Muitas vezes, a pessoa que estava fumando era a mesma pessoa que ia se matar ali na cerca para se eletrocutar, né? E muitas vezes ele chegava nessa pessoa, ele contou 1 ou 2 casos que ele conseguiu chegar nessa pessoa antes dessa pessoa cometer o suicídio. Algumas vezes ele teve sucesso, mas ele disse que na maioria das vezes a pessoa já estava absolutamente decidida, sem a mínima capacidade de enxergar o futuro. Ele estava vazio. Inclusive, vazio, né? Hoje em dia todo mundo diz, né, uma falta de sentido, uma existência vazia, é um termo que ele trouxe, falando das pessoas que não têm mais nenhum sentido, né? Por que viver? E esse é o trabalho da logoterapia, né? Outra coisa que ele estimulou e que acontecia de vez em quando eram as canções. Claro que isso era muito baixinho, muito de vez em quando, com muito cuidado, mas às vezes as pessoas começavam a balbuciar algumas canções lá das suas cidades, dos seus lugares, que em geral uns conheciam os outros. Mas ele diz que o momento de maior prazer era falar de comida. Isso é da nossa origem há tanto tempo, que eles sentavam, né, daquele jeito que eu contei, baixinho, devagar, e falavam das receitas, da comida. Ele diz que ele nunca, em nada, ele via as pessoas terem tanto prazer em falar. Ele, como médico, sabia que isso para o físico podia ser muito perigoso, mas para o espírito dava um grande prazer. Inclusive, ele chamou isso de onanismo alimentar. Aliás, desculpa, onanismo estomacal, né? Por que onanismo? Porque era uma espécie de masturbação ali, né? E falava, e falava, e falava, e isso dava um alívio psíquico que a ilusão de estar comendo produzia na alma da pessoa, né? Era como uma forma de se manter vivo. Eles estavam, de certa forma, não alimentando o físico, mas alimentando a alma, a esperança. Ele dizia também que, obviamente, a sexualidade era nula no campo de concentração, né? Por quê? Porque eles tinham que segurar toda a libido possível para poder continuar vivendo. Não dava para desperdiçar, né? Nada. Bom, nesse processo, ele foi falando as coisas que vinham acontecendo em ordem cronológica. Ele começou a observar que começou a haver um humor. Primeiro, o humor negro. Por exemplo, ele conta uma situação em que eles foram para o chuveiro, e a gente sabe que nem sempre o chuveiro saía água, né? Então, eles foram tensos, nervosos para o chuveiro, e quando o chuveiro foi aberto, realmente saiu água, né? E ali, aquele alívio, eles começaram a fazer um humor, um humor com seus próprios corpos, com o corpo do outro, e com essa piada de que eles estavam esperando uma coisa e não veio esse terror, né? Depois veio o período da curiosidade.
que também é uma forma de distanciar a alma do corpo. Por exemplo, quando eles estavam em situações de muito frio, né, passando muito frio, muita fome, algumas pessoas começavam a fazer assim, como será que reage? O que será que vai parar primeiro? O que está acontecendo internamente com nós? Como se fosse uma pesquisa científica a respeito do próprio corpo, né? E essa separação, porque não havia, é como se eles tivessem saído do corpo e olhando ali, né? Como um cirurgião, por exemplo, faz, né? Essa separação da alma do corpo, novamente, é uma forma de se manter vivo, né? Porque a alma, ela precisa ter com que sonhar, né? E ela sonhava, ou lembrava, que sonhar, lembrar, pensar naquela situação era tudo a mesma coisa. Com cheiros familiares, com diálogos que eles já tiveram um dia, com amores que eles tiveram, né? Sempre alimentando aquela alma. Depois ele fala de algumas pessoas que se suicidaram ou que não sobreviveram, que ele conhecia, algumas pessoas, colegas médicos ou não, que eles diziam o seguinte, eu vou ler, abre aspas, pessoas acostumadas a receberem elogios, serem respeitadas, se alimentando através do reconhecimento, tendo seu ego alimentado, eram as pessoas que mais sofriam. Claro, eles perderam absolutamente tudo, né? Porque o amor próprio não vinha de dentro, vinha do reconhecimento do olhar do outro. Bom, acabou isso, vazio existencial, né? Eles não mais podiam se sentir importantes. Aí ele fala um pouco dele. O Viktor Frankl conta que o alimento dele era conversar com a esposa dele. Abre aspas de novo, porque é tão bonito isso que tem que ser pela palavra dele. Converso com a minha esposa, ouço-a respondendo, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar me exigindo a me animar. Tanto faz se é real ou não a sua presença e seu olhar, que agora brilha com mais intensidade que o sol está nascendo. Era o que ele fazia enquanto ele trabalhava, né? E aí ele diz que naquele momento em que ele sente a satisfação, tanto faz se ela estava viva ou morta. Aquilo realmente aconteceu. Ele dá uma definição de amor, eu não sei vocês, mas essa definição eu nunca tinha ouvido, e até então não foi uma definição que me impressionou tanto como essa. De novo, eu gostaria de ler para vocês. Abre aspas. O amor é a única maneira de captar o ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa é capaz de ver o que está potencialmente contido no outro, o que ainda não desabrochou, o que o outro ainda não sabe que tem, mas o seu amado sabe. Não só sabe, mas sabe que deve ajudar a revelar essas potencialidades. E ele só ficou sabendo de verdade da morte da esposa dele quando ele foi libertado e voltou a Viena. E só então ele teve a confirmação de que ela estava morta. Havia arte nos campos de concentração. Eles faziam teatros, como eu disse, eles cantavam, faziam teatros, e era tudo feito às escondidas, né, devagar, para que todo mundo não fosse descoberto, obviamente, naquele momento de prazer, né. Mas ele volta a falar do humor, e agora do humor de uma forma extremamente importante.
ele tinha um companheiro que trabalhava ao lado dele na ferrovia, né, por horas e horas e horas. E eles fizeram uma combinação, que todo dia eles iam se encontrar e um ia contar uma piada para o outro. Vejam que sentido da vida maravilhoso! Todo dia ele tinha que pensar numa piada e saber que vai receber daquele companheiro também essa satisfação todo dia, né? Eu não sei se algum de nós ia ser capaz de fazer isso todo dia, né? Mas a exigência de se manter vivo, porque fazer uma piada, a capacidade do humor é o nível mais alto da inteligência, né? Não o humor preconceituoso, o humor que debocha do outro, o humor de racismo. Não, não é esse o humor que nós estamos falando. Nós estamos falando do humor inteligente, do humor que às vezes não é nem uma gargalhada, é né? Aquele humor que mexe, que toca. E ele diz que isso salvou ele, muitas e muitas vezes, sabendo que no outro dia ele ia ter esse momento. Que ele disse que o humor é a tentativa de enxergar a vida num outro ângulo. Ele explica o seguinte, que quando a pessoa faz humor, ela se sente empoderada. É uma forma, principalmente falando do campo de concentração, é uma forma, porque eles faziam muito humor com aquelas pessoas, com aquela situação, as piadas tinham esse cunho, eles se viam capazes de serem superiores àquelas pessoas. O grande exemplo disso é o Charlie Chaplin, né? A gente vê tantos filmes dele, com todo aquele humor, e muitas vezes falando do nazismo, de um jeito, às vezes até doce. A Vida é Bela, por exemplo, né? O que aquele pai fez com aquele menino é o grande exemplo disso, né? Então, ele diz que a capacidade de zombar, de fazer piada, de fazer trocadilho, revela uma inteligência superior e o sentimento de superioridade. Ele diz que o humor é a arma mais eficaz de criar um distanciamento e permitir que as pessoas fiquem acima da situação, nem que seja por alguns poucos minutos. Ele diz também que a capacidade de ser grato também era um sentido da vida. Por quê? Porque mantinha a pessoa com humanidade. Mas vocês podem pensar, grato pelo quê? Né? Então, ele conta algumas situações pelas quais eles ficaram gratos, como um dia entra um nazista, um guarda, e joga umas migalhas de pão para eles, como se joga os pombos. E eles comeram, depois de tanto tempo, alguma migalha. Eles se sentiram gratos, né? Eles se sentiram gratos quando não houve uma noite um ataque aéreo, e porque todo o ataque aéreo faltava luz. E naquele dia eles estavam fazendo a Operação Piolho, um catando o piolho do outro, e que eles puderam continuar fazendo isso porque não faltou luz, né? Ou mesmo quando eles acordavam, e muitas vezes um dizia para o outro, hoje pode ser o dia da nossa libertação. Então eles ficavam gratos porque eles iam ser libertados, porque eles estavam vivos. Isso aí eu já falei. E aqueles trocadilhos de frase que ele fala, muitas vezes ele ouvia as pessoas dizerem, o que a vida está querendo de mim? Muitas vezes a gente diz isso, muitas vezes a gente ouve isso, quando nós mesmos estamos em sofrimento, né? O que ele diz essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, o que você espera que a vida espere de você? Entende? Não é, a vida está esperando que você faça alguma coisa, e que não é reclamar, né, do que está acontecendo.
Ele fala sobre, então, o trabalho dele no campo de concentração, que ele chama de terapia. Embora ele diga que não foi uma terapia, não tinha um setting de terapia, mas foi terapêutico. Essa é a grande diferença entre ser terapia e ser terapêutico. A gente pode viver uma situação que é extremamente libertadora, é terapêutico, mas não foi uma terapia. Então, o que ele viveu lá foi situações terapêuticas, né? Ele viveu situações tanto individuais quanto coletivas, né? Que hoje a gente sabe que é a grupoterapia, que dava esse sentido, né? E ele disse que a melhor forma de poder ajudar o outro, ele sabia disso, era o seu próprio exemplo. Então, ele nunca perdia uma oportunidade de ser digno, de mostrar o seu melhor. E ele disse que esse é um grande sentido da vida, né? De tentar todo dia ser um pouquinho melhor. E às vezes a gente não consegue todo dia, talvez a gente consiga num ano ser um pouquinho melhor, mas tudo bem. Esse é o grande sentido da vida, né? Então, ele conta os pequenos exemplos que ele dava, né? Ajudando um outro, levantando o que estava no chão, dividindo um pedacinho de pão, e assim por diante. Com que objetivo? De novo, vou repetir, evitar o suicídio. Hoje em dia, vocês sabem, tem o CVV, Centro de Valorização da Vida, que usa exatamente as ideias do Viktor Frankl quando alguém vai pedir ajuda, ou quando eles têm que atender uma chamada de suicídio. Ele fala sobre a psicologia dos guardas nazistas. Ele relata que havia uma seleção negativa, ele chamava de seleção negativa para serem guardas. Eles passavam por entrevistas, testes, na verdade eu não sei muito bem, imagino que sejam alguns testes, e eles escolhiam somente aquelas pessoas que tinham no grau máximo o sadismo. A gente sabe que toda doença tem graus, mas eles escolhiam aqueles que não se emocionavam, que não sofriam, que não tinham absolutamente culpa nenhuma. Inclusive, os capos foram selecionados da mesma forma que os nazistas, né? Então, quando ele lembra isso que eu lembrei para vocês agora, né? Temos que lembrar que os capos judeus, que eram guardas, eram muitas vezes piores que os próprios guardas, e que também existiam guardas nazistas que não eram tão sádicos, né? Não sei se foi um erro de seleção, quanto os outros, como, por exemplo, esse que jogou um pouco de pão para eles, né? Então, eles diziam o seguinte: não se pode dizer que os guardas eram todos maus e que os judeus eram todos bons. Mas ali ele sabia que era um campo fértil para que essa doença se expressasse livremente. Aí ele diz o seguinte, de novo eu vou ler para vocês nas palavras dele. Existem sobre a Terra somente dois tipos de raça. A raça humana, que é a raça das pessoas direitas e as pessoas torpes. Só. E aí ele prova, mostrando que nem todo guarda é tão terrível, que todos os judeus não são absolutamente bons, que não existia, então, a raça pura, né? Mas ele só podia ver isso, né? Ambas as raças se misturam, nenhuma é pura. Não há um grupo constituído exclusivamente por pessoas direitas e nem tampouco uma única totalidade do que ele chama torpe, né? O que ocorre
é que quando a maldade é maior que a integridade, ocorre a doença, a destruição, a submissão, que no nazismo foi formada com quase toda a raça ariana, formada, então, pelos torpes. Então, qual é a nossa meta, ele diz? A nossa meta é, então, lutar contra os torpes, que eu traduzo como sem decência, amorais, vios, ignóbeis, infames, que causam repulsa, que causam asco, que causam nojo. Essa é a turma do que ele chama dos torpes, né? Reconhecer algum aspecto desses dentro de nós, seja o nível que for, é o nosso grande objetivo. É assim que a gente se torna, cada dia, como eu disse, a cada temporada, uma pessoa um pouquinho melhor. Se dá conta. E a gente tem, talvez, um pouquinho, assim, de alguma torpidez, né? Essa é a luta. Então, o que ele diz? A vida é sofrimento. E sobreviver é encontrar o sentido da dor. E ele sempre diz assim, se existe dor na vida, então está feito. A vida não é só feita de alegria. Essa é a vida, né? É dor, é o sofrimento. E o que importa não é isso. Ele diz que o que importa é que quem tem por que viver pode suportar todo como viver. Se alguém tem por que viver, pode suportar todo e qualquer como viver. Eu não vou repetir, né? Eu já disse a maioria das coisas importantes que eu queria dizer. Eu separei um videozinho. O Carlos não está aí. Está aí. Consegue botar o videozinho? Ele tem 8 minutos. Ele tem... Por que eu queria? Porque eu quero que vocês vejam o Viktor Frankl falando, né? Que é muito melhor do que eu. Tem uma legenda em espanhol, se tu conseguir pôr. Está sem som. Está sem som, More. Só um pouquinho, vou ver como é que bota o som. Não é 8 minutos, são quase 7. Abaixo de onde tu estás tem o áudio. Tu está no vídeo. Sim, áudio. Ok. Uhum. Uhum. Vamos tentar novamente. Apareceu o áudio? Uhum. Okay. Só que está baixinho. Aí eu vou tentar melhor. Não, não deu. Eu posso mandar para vocês. Vou tentar aumentar o volume.
Eu acho que tu pode tirar, voltar para o grupo todo. Bom, dava para escutar. Muito baixinho. Esse é o Viktor Frankl. Could you tell us how logotherapy helped to shape your attitude? I think that it's important to remember my attitude adoption and the logotherapy that I employed initially was without any knowledge of logotherapy. But intuitively, I modified my attitude toward the situation. A particular line that Dr. Frankl quotes. Acho que não está bem, né, pessoal? Tá difícil. Tá difícil. Tu volta aqui pra gente, amor? Tá. Só para falar, esse rapaz, ele sofreu um acidente, ele está paralítico, quase, e aí ele foi fazer a logoterapia, né? E o Frankl fala do trabalho dele. Mas isso é muito fácil de encontrar no YouTube, se vocês quiserem, eu ponho o vídeo no grupo. Tá, agora eu quero ouvir vocês. Eu sempre entendi e soube de que os capos não eram pessoas que se apresentavam para ser isso, eles eram, de alguma forma, escolhidos pelos nazistas e nem sempre eles tinham como recusar, porque se eles recusassem, eles iam morrer. Acho que alguns sim, provavelmente. Uhum. E era uma situação extremamente... Agora, que tinha alguns que eram sádicos e aproveitaram para botar suas maldades para fora, a troco de mais um pedaço de pão, isso é verdade. Mas eu acho que a grande maioria se viu diante de uma escolha não escolhível. Uhum. É isso que eu entendi. Posso fazer uma pergunta, Cláudio? Vai, Cláudio. Oi. Oi. É o seguinte, por que várias pessoas que sofreram durante essa época resistem a contar o que aconteceu? Uhum. Ele fala sobre isso em algum momento, exatamente sobre isso. Ele dá muitas explicações, até porque eu acho que não tem só uma, né? Acho que qualquer um de nós pode pensar, mas uma das coisas que ele diz, Cláudio, é que eles não acreditam que vão ser totalmente compreendidos no nível de sofrimento que eles tiveram. Uns não querem lembrar, né? Será que sentem culpa de alguma coisa? Eu não me sinto capaz de afirmar uma coisa só, né? Eu acho que qualquer um de nós pode tirar uma conclusão. Ok, obrigado. O que vocês acham? Eu já pensei muitas vezes sobre isso. Eu acho que eu contaria para os meus filhos, meus netos, para eles saberem muito bem as coisas que um ser humano é capaz de fazer com outro. Eu conheço gente que até chegar aos 70 anos nunca conseguiu abrir o bico sobre isso. Exatamente. E depois não, depois foi muito... Depois conseguiu a coragem, uma coisa, e falou. Mas, basicamente, eu já pensei muitas vezes sobre isso. Meu pai contava as coisas que ele passou num campo, ele não chegou a ser um campo de concentração, ele esteve em Dachau antes de ser concentração, que era só uma prisão ainda. Mas, realmente, eu acho que eu contaria sempre, muito. Eu não entendo como é que as pessoas não contam até para repartir, sentir um pouquinho, quem sabe foi tão horrível e eu tive tanta força e consegui vencer. Ainda eu acho que bota
me bota mais para cima ainda, né? Pela coragem. Não sei, mas é uma coisa que eu já pensei muitas vezes. É o tipo da coisa que a gente pode imaginar, né? Mas nunca, nunca nós vamos saber o que eles viveram exatamente, né? Posso eu perguntar uma coisa para vocês? Vocês pensam no que é o sentido da vida de vocês? Eu não sei. Oi, meu nome é Juliana. Fiquei Oi, uma Juliana. semana Oi, fiquei uma semana sem conseguir vir. Eu não sei, né, de nada, eu tenho 25 anos, mas eu acho que, para mim, o que eu sempre tento lembrar para mim mesma é conseguir sair mais leve do que eu vim para cá. Talvez isso. Acho que eu tentar focar mais nas conquistas imateriais. Não sei se eu estou explicando assim de uma forma que faça muito sentido. Tá, claro que tá. Eu não me importo de passar por nada difícil desde que eu saiba que foi necessário para mim me tornar alguém melhor. Eu não sei, para mim, não acho que é o sentido da vida, mas acho que é um pensamento importante em alguns momentos e difícil de praticar. Uhum. É o que ele dizia. Eu tenho uma teoria sobre isso. Não é uma teoria muito bonita, mas é a teoria das cachaças. Nós evitamos pensar muito. Então, tem primeiro a adolescência, e tem as conquistas da adolescência, depois tem as conquistas amorosas, as conquistas profissionais, depois vem os filhos, depois vem etc, etc. Então, isso, de certa forma, nos exime, né? Nos poupa de pensar muito, né? Nós saltamos de uma para outra cachaça. Quando não tem mais cachaças, aí sim pode ficar perigoso, né? A gente pode pensar que não vale a pena. Mas muitas pessoas vão assim até os 100 anos. Não sei se isso é muito feio, mas eu acho que tem muito disso. Não tem feio, né? Tem Hein? humano. Tem o ser humano, não tem feio. Para mim, não seria isso. Para mim, o sentido é, tipo como a Juliana, é poder entender melhor a humanidade, a mim e a minha relação com as outras pessoas. Sempre foi esse a minha direção, né? De poder lidar com a ansiedade, com as fraquezas, né? Que foram muitas, né? E eu acho que isso, quando a gente faz isso, a gente fica mais sábia. Pode entender melhor o que se passa, né? Não seria só não pensar. Eu penso muito. Eu penso muito. Eu acho que o judeu pensa muito, né? Não sei. O judeu é um obsessivo compulsivo. Não, estou exagerando, né? Mas, tipo, é assim que eu penso o sentido. Só para deixar claro, eu não acho que eu consiga fazer isso, mas eu tento. Tu é muito nova ainda. Mesmo. Às Eu não vezes a sei. situação é tão Mas ruim que é a assim única que começa, forma de... é assim que começa, Juliana. Eu não sei como é que ele levanta o dedinho aqui, como é que levanta a mão aqui para falar. Vai, Atenante. Mas, bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Embora eu tenha chegado uns minutos atrasado na sala, é fantástico o aprendizado. Eu queria, encorajado pelo depoimento da senhora Renata Lehmann, eu gostaria de contar uma coisa sobre a questão de buscar o sentido da vida. Eu tenho um neto que, né, o Carlos e a Débora conhecem bastante bem,
É um garoto, inclusive, especial. Ele tem uma espécie de autismo, que é a síndrome de Asperger. E desde criança, desde pequeno, ele sempre foi curioso e pesquisador das questões do sofrimento do povo hebreu, né? Então, ele tem um pai e os avós paternos israelenses, e o sonho dele, quando fez 21 anos, quando fizesse 21 anos, seria estar lá em Israel. E com todas as dificuldades dele, que ele tem uma energia para vencer as barreiras, os bloqueios, que não se sabe nem de onde ele tira isso. Aquele menino que foi dito que ele não atravessaria a rua sozinho, provavelmente quando ele fosse um adulto, ele já fez 10 viagens sozinho para São Paulo, alugou um apartamento em São Paulo, está trabalhando em São Paulo, e com um pouco mais de um mês de trabalho na empresa, já estava combinado com essa empresa onde ele foi trabalhar. Me desculpem se eu me estendo. Ele, então, suspendeu o trabalho e foi para Israel, e está lá em Israel, convivendo com o pai e com os avós paternos. A primeira viagem que ele fez para São Paulo foi para conversar com um senhor chamado Peter, já vai vir o nome, Peter Reni, ou Reni. Ele estava ansiadíssimo para conversar com esse senhor. E eu perguntei, por que tu queres ir para São Paulo? E essas viagens todas ele fez programado por ele, custeado por ele, com o trabalho dele. Ele queria conhecer o seu Peter Reni, porque o trabalho dele é com filmagem, é com edição de vídeos e coisas assim. E ele dizia, já naquela época, com 16, 17 anos, ele dizia, eu quero conhecê-lo, quero entrevistá-lo, para que ele conte para todos os meus amigos o que foi o sofrimento do povo hebreu. O que foi o sofrimento do povo judeu em campo de concentração. E eu, avô dele, estive na Alemanha, visitei Dachau, que, aliás, me deixou arrepiado, impressionado, parece que aquelas paredes gritam, falam e respiram. E o que ele queria dizer é que ele não aceitava que alguém dissesse a estultice de que não houve nenhuma tortura e nenhum sofrimento, não houve campo de concentração nazista na realidade, que teria sido uma invenção, que é uma coisa que é recorrente aí, especialmente nessa gurizada nova. Então, o sentido da vida para ele era entender o sofrimento das pessoas como caminho de aperfeiçoamento de toda a sociedade. Ele não podia entender que as pessoas simplesmente, por achar feio, rejeitassem aquele sofrimento, aquela carga de sofrimento, e perdessem a preciosidade que tem de mensagem esse sofrimento. Se as pessoas não entenderam o sofrimento, então o sofrimento não valeu. Eu gostei muito de ouvir essa tua frase. E ele buscou, está lá. E quando ele chega em Israel, o que acontece? Ele encontra uma família. Eu acho que eu vou ser um pouquinho deselegante. Não, mas não vou ser, eu vou fazer uma homenagem para ele. Ele encontra uma família que não vai à sinagoga, que são israelenses, mas não são judeus, quer dizer, não praticam o judaísmo, que é uma herança imperdível. É uma herança que não dá para se desprezar. Então, o que ele faz? Olha só, ele convida o avô, a avó e o pai para irem à sinagoga com ele no sábado, na sexta-feira, para irem ao Shabat com ele. Porque aqui, não com muita frequência, mas ele seguidamente vai. Então, olha só, qual é o sentido da vida se não aprender com o sofrimento dos outros para que a gente se melhore? Aliás, uma vez, em aula, um professor meu de filosofia disse: Sócrates não terminou a frase dele, porque ele disse: conhece-te a ti mesmo. Mas conhecer para quê? Ele devia ter dito:
conhece-te a ti mesmo a fim de te melhorares. E aí está completado o sentido da vida. Era isso. Obrigado. Fala, José. Desculpa, não sou eu que tenho que coordenar. Boa noite a todos. Gostei muito do que colocasse para nós. Realmente, ele tem uma passagem importante e nos relata coisas muito, muito interessantes e importantes. Eu te pergunto o seguinte: ele relata alguma coisa da história do povo judeu que durante várias etapas, vários séculos, incluindo na época do nazismo, com exceção de gueto de Varsóvia, um outro caso, não houve reação? Não me lembro de ter lido isso. Não sei se alguém pode... Não lembro, José. Tudo que eu li dele, ele vai direto para o campo. Mas é interessantíssima a tua pergunta. Posso incomodar de novo? Incomodar, não, né? Não se tem um sentido para a vida, a gente pode ter vários. Né? Ok. Agora, como é que se estimula uma criança a encontrar sentidos para a vida? Eu acho que talvez a vida mesmo faça isso, porque cada situação, acho que de dor, acaba meio que te impulsionando, ou tu acha ou tu desiste, né? Enfim, não sei, mas eu gosto, às vezes, de ouvir algumas entrevistas do Jordan Peterson, psicólogo, e alguém perguntou, né, o que eu faço para o meu filho ser uma criança desenvolver muito bem a criatividade? E daí ele falou, dá uma infância ruim, não porque seja... essa é a minha criança. Não porque seja bom dar uma infância ruim, né? Mas acho que, às vezes, quando vem situações difíceis, a gente meio que é forçado a achar motivos para tolerar isso, né? Enfim. Cláudio, eu acho que o próprio Viktor Frankl responde um pouquinho da tua pergunta quando ele disse que ele se servia de exemplo para os outros. Sempre que ele tinha oportunidade, ele fazia alguma coisa para mostrar que a pessoa podia ser um pouquinho melhor. Bom, de certa forma, ele foi um pai para o grupo deles. Então, colocando a tua pergunta, eu acredito muito nisso. Eu acho que uma criança feliz é uma criança que tem sentido para a vida. E uma criança que tem pais que lutam para ser felizes, eu acho que tem uma chance muito maior disso. Mas se ela não é tão feliz, ela não tem mais oportunidade de pesquisar em si ou no mundo os sentidos da vida? Aí depende do que a pessoa tem dentro dela, exatamente o que acontecia. Se a pessoa tem estrutura para fazer valer pena o sofrimento, tem pessoas que não têm. Vou dar um exemplo do próprio Viktor Frankl. Ele conta um paciente dele que estava num grande sofrimento, mas ele sabia que ele era um paciente que tinha recursos emocionais. Mas ele chegou lá num grande sofrimento. E ele disse o seguinte: por que tu não te mata? Vai, te mata, resolve de uma vez. E aquilo fez com que, não, como é que tu está dando? Bom, aí surgiu todo um trabalho dele olhar para a vida, né? E não para a morte. Interessante. Muito obrigado, Débora. Muito boa a apresentação toda. O Carlos disse que ia me encher de pergunta. Ninguém falasse, eu ia perguntar, claro. Mas então vou fazer uma pergunta, então. Semana passada eu vi um relato do grande artista Antônio Bandeiras. Era um cara muito bem-sucedido, ganhava milhões, a vida dele era plena, tinha
todas as oportunidades da vida e não se sentia feliz. Bonitão, tinha um monte de fã, ganhando dinheiro. Aí um dia ele teve um infarte. Aí se curou do infarte e olha o que ele falou. O infarte foi a melhor coisa que me aconteceu. A partir daí, que ele viu que ele era um sobrevivente, que a vida valia muito, porque ele quase morreu. Aí ele começou a dar valor para tudo, começou a se emocionar e nasceu, e hoje em dia é uma outra pessoa. Isso faz bastante sentido com as pessoas sobreviventes do campo de concentração. Sente pessoas que valorizam cada coisa, são gratas por cada coisa que acontece. Valorizam tudo, vivem a vida plena. Era isso. Posso falar uma coisa? Posso falar? Claro, Renata. Pode, não sei quem é que está falando. Ah, Renata. Olha só, eu me lembro de ter lido que são 3 coisas que fazem a pessoa mudar de vida. Uma é a experiência de quase morte, né? De ficar frente a frente e se salvar. A outra é um grande amor. E a terceira é fazer terapia. Sou suspeita em falar nisso. Né? Pois é, eu quis fazer isso justamente porque eu li isso também, eu li o Viktor Frankl, eu me lembro do meu choque de quando ele diz, mas por que tu não te mata? Aí, assim, eu pensei, analista de Bagé. Tu me dá a oportunidade depois eu vi o que ele, né? Porque daí o cara começa, não, eu tenho a minha mãe, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não estou pronto. Me dá a oportunidade, eu lembrei agora de algumas coisas que alguém perguntou para ele assim, como é que tu me diz em uma frase o que é a logoterapia? Um psicanalista perguntou para ele, esse detalhe é importante. Aí ele disse, me diz tu, em uma frase, o que é a psicanálise. E tá, psicanálise, o paciente chega, deita e fala de coisas dolorosas. Aí ele diz, pois então, a logoterapia, o paciente chega, senta e ouve coisas dolorosas. Isso mostra que o terapeuta que tem essa teoria, essa prática da logoterapia, ele é muito mais ativo que o psicanalista. Por quê? Porque ele diz que a psicanálise faz com que o paciente olhe para trás e a logoterapia faz com que o paciente olhe para frente, né? Mas a grande preocupação no final da vida dele foi que ninguém confundisse logoterapia com autoajuda, que não era uma coisa rasa, barata, tem que olhar para o bem, parece uma coisa bonitinha, mas é muito, e essa do psicólogo de Bagé, como é que tu disse? Analista de Bagé, realmente o terapeuta da logoterapia, ele é mais ativo, ele mexe sendo mais ativo. E vai lá nas entranhas, né? Ela quer falar. Está faltando pergunta, eu falo. A Bela está com o dedo levantado. Bela, posso falar? Claro. Eu relembrei muitas coisas do nosso grupo, do Shirat Shalom, quando o primeiro trabalho que a gente analisou foi justamente esse Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? E eu me lembro que, ao ler esse livro, passeando por todo ele, assim, uma angústia do início até o fim, porque são vivências muito dolorosas e que ele relata da experiência dele e do grupo dele, né? Então, desde essa história da alimentação, se eles discutiam se iam comer aquela porção de pão de uma vez só, para ter o prazer inteiro de comer de uma vez, ou se repartir aos pedacinhos ao longo do dia,
e até deixar uma bengalinha para o outro dia, para quando levantar já pôr aquela migalhinha que sobrou e que tinha que, né, cuidar para não perder, né? Então são coisas tão drásticas, são coisas que a gente não consegue imaginar na nossa vida, né? E quando a Irene falou com relação aos capos, tudo tem exceção. Muitos filmes eu vi que, para ser capo, a pessoa que queria ser... eu vou querer ser isso, porque eu dedurar o meu irmão lá, eu vou ter benefícios, eu vou ter vantagens, né? Então, eu conquistava o direito de ser capo por aí, né? Por essa via. E o grande sentido da vida para o Viktor Frankl é que ele sempre mantinha a sua mente viva naquilo que ele podia, vamos dizer, passar cada dia, alimentava com coisas boas, né? Então, ele não se deixava abater, porque ele queria que no outro dia ele queria sobreviver a cada dia, ele não queria se deixar, vamos dizer, ficar como os outros, né, que muitos deles, né, que morreram por vários motivos. Então, o amor acima de tudo, né, Débora? E ele fala, quando fala na esposa dele, que ele tem posso ler um trechinho aqui? Claro. Ele diz assim: de repente me dou conta, nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim, nas palavras dos filósofos, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais, sem sua existência física em si e independentemente de seu estar com vida. Eu não sabia, nem poderia ou precisaria saber se a pessoa amada estava viva. Então, tudo ele fazia um estudo na cabeça dele de como ele poderia sobreviver a cada dia, dele vencer apesar dos pesares, de não saber se ela estava viva, se ele ia continuar vivendo no outro dia, se ele ia continuar resistindo àquele frio horrível quando eles iam lá para formar fila desde manhã cedo, de madrugada, para chegarem lá nos lugares onde eles tinham que trabalhar forçado, sem ter sido alimentados, sem ter água, sem ter nada. Então, era uma coisa que, inclusive, os sapatos molhados inchavam e o pé não entrava mais, ficavam de tal jeito que o cordão aquele que amarrava os sapatos se soltava e eles, para manter, porque se eles caíssem, eles deixavam ali, né? Eles não iam levantar, eles não tinham piedade nenhuma. Então, eles arrumavam os arames e colocavam entre os orifícios assim do sapato para poder amarrar ali, mas ficava meio aberto porque o pé estava tão inchado também de tanto aquele trabalho ali que eles tinham que fazer. E outra coisa que ele dizia, né, Débora? A gente tem que se camuflar no meio daquela multidão. Não precisa ser saliente, vamos dizer assim. A gente não tem que mostrar a sua figura, vamos dizer, usar essa linguagem. A gente tem que passar despercebido para não chamar atenção, para não pegar e apanhar e isso e aquilo. Então, ele conversava muito com os amigos dele ali. É um grande livro, é uma lição de vida, de como a pessoa conseguiu sobreviver e ainda depois, né, Débora, poder trabalhar e ser muito produtivo nessa terapia que ele implantou, né? É isso aí. Ótimo. A própria escolha de como comer um pão
também mostra uma escolha de vida, né? Porque se tu come tudo de uma vez só, tu não acredita que tem um amanhã. Agora, se tu come aos pouquinhos, tu tem tanta fé que vai ter um amanhã que tu deixa o pão para depois, né? Quem tem interesse, tem um livro também de uma sobrevivente, que é um livro maravilhoso, que é A Bailarina de Auschwitz, que muitos de vocês já devem ter lido. Já lemos. É muito bom, né? Mais uma pergunta. Essa vai me levar para o Herem, a excomunhão, que nem o Spinoza. Mas... Spinoza era o melhor de todos, hein? Pois é. Na minha opinião, pelo menos. Por falar nisso, Deus ajuda a dar um sentido à vida? Ele é útil nesse sentido? O que vocês acham? Em Gladys? Muito feio isso. Essa eu vou passar a resposta. É para ti, Débora. Desculpe, José. Bom, eu vou te dizer o que eu acho. Eu posso falar? Pode, claro. Claro que eu acredito em Deus, né? Independentemente se a pessoa acredita em Deus ou não, né? Eu acho que a pessoa... Eu não consigo entender como uma pessoa consegue viver sem ter uma fé, sem acreditar que a pessoa pode avançar na sua vida, pode buscar seus objetivos, tem que ter uma fé. Porque eu não sei, se a pessoa não acredita em nada, ela não tem... Não consigo entender, Débora. Eu acredito em Deus sobre todas as coisas mas eu também acredito que uma pessoa que não acredita em Deus, porque tem muita gente que acredita em Deus, isso e aquilo, e faz todas as coisas, mas ela não é uma pessoa boa, ela não tem bons princípios, ela não tem isso, não tem aquilo. Então, é preciso que a pessoa tenha bons princípios, que tenha respeito por si mesma e pelos outros. A pessoa tem que viver dignamente, tem que estar no coletivo, tem que respeitar uns aos outros, entende? Porque tem muita pessoa que acredita em Deus, mas não faz isso também. Então, não é uma condição sine qua non que a pessoa que não acredita em Deus, ela pode ter tido suas decepções na vida, duras, né, muitas vezes, mas tem uma força no universo que a gente acredita que se a gente tem uma vida em família e que está construindo a sua vida em bases sólidas de respeito, de amizade, de tudo, é isso que mais importa para a gente seguir em frente, porque como é que a gente vai seguir em frente se a gente não tem um amor compartilhado, seja dos seus companheiros ou companheiras, das suas amizades, com respeito, com isso, com aquilo? Como é que a gente vai seguir nessa vida sem ter tudo isso, né? Mas eu acredito em Deus, sim. Eu e o Ismael, né? Ajudar a responder também. Quer falar, Gladys? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a Débora, que com aquele seu jeitinho tranquilo de falar, está nos levando a pensar muito e profundamente. E eu quero dizer ao Atenante, que agora não está nos ouvindo, que eu fiquei muito... ele está ali. Que eu fiquei muito tocada com o relato dele sobre o seu neto. Acho que foi muito bonito o teu relato e o modo como tu trouxesse o assunto. Nós temos tendência a rechaçar pessoas, digamos assim, especiais, e de um modo assim muito sem responsabilidade. E, na verdade, eu acho que essas pessoas precisam de uma comunidade, além da sua família, para
dá um sustento maior para eles. Então, obrigada, Tenante. E a pergunta sobre o sentido da vida, a mim me leva também à questão da finitude, de aceitar, ou mais ou menos, a finitude nossa. Ou seja, tem a ver com o sentido da morte. Mas eu acho que ainda estou muito pouco evoluída para poder falar para um grupo sobre o sentido da vida. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, e que ele falava muito isso. Se a vida é importante, então a morte também é, ele dizia, porque a morte faz parte da vida. E tudo que faz parte da vida é importantíssimo. Nada se pode negar. E tu trouxe um aspecto que eu considero muito importante. Assim como tu pode escolher como viver, tu também pode escolher como morrer. E eu também queria dar uma palavrinha para o Atenante e te dizer assim, Atenante, o pouco que eu te conheço, eu ouso a dizer assim, ouso porque eu estou dando uma ideia, que o teu sentido da vida foi fazer o Paz evoluir. E ele conseguiu. O nome do neto dele é Paz. Será que ele vai ser chamado de Shalom em Israel ou de Paz? Teu microfone está fechado. Obrigado pelo carinho. Eu preciso dizer que o nome dele foi escolhido, era para ser ou Paz ou Daniel, porque tanto um quanto o outro se entenderia perfeitamente em português como em hebraico. Então, eles acabaram escolhendo Paz, porque Daniel já tinha um amigo do pai, então não teria originalidade, seria uma imitação. Mas, então, até onde eu aprendi, o Paz dele, como no hebraico não se escreve vogais, se lê as letras Peitzan, né? Se eu não estiver errado, se está certa a minha pronúncia. Mas o nome dele em hebraico é Paz, é assim que é dito. Paz, com amor aí. Mas esse garoto, hoje já é um homem de 21 anos, né? Ele é uma lição de vida para mim a cada dia. Porque tu não acreditou quando disseram que ele nunca ia atravessar a rua. Isso que fez com que ele fosse. Se tu tivesse acreditado, talvez ele fosse acreditar também que ele não fosse ser capaz, né? Bom. E aí, coordenador? Bom, tenho pergunta para fazer. Então, é o seguinte, a Bela começou a falar em Deus, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas para tentar responder a pergunta do sentido da vida. Então, a primeira pergunta que eu faço, como é que é mesmo o nosso Deus? Se a gente vai, cada um de nós, descrever o seu Deus, a gente vai descrever de uma maneira diferente. Mas como é que é esse Deus? Vai ter gente que vai dizer assim, olha, o meu Deus, ele salva, ele me salva. Já o meu Deus, eu vejo, como é que é esse Deus que salva, que não salvou ninguém lá do campo de concentração? Que Deus é esse que a gente, que ele é onipotente, onipresente, a gente precisa rezar para ele para dizer, olha, eu estou aqui, tu está me cuidando ou não está? Tem gente que pensa que, olha, o meu Deus, ele está sentado lá em cima da nuvem e está me olhando. Tem outro que vai dizer, o meu Deus está dentro de mim. O outro vai dizer, o panteísta vai dizer, o meu Deus está na natureza, vai lá abraçar uma árvore. Sei lá, tem o Deus que eu já ouvi falar também, um Deus que está em todo lugar e é conectável pelas pessoas que estão em oração, que a gente consegue falar e ser ouvido.
E assim por diante, por isso que eu estava fazendo essa pergunta. Mas, de qualquer forma, se cada um sente confortável com o seu Deus, isso que importa. Não existe nem Deus certo e nem Deus errado. Eu gosto muito de acreditar num Deus envolvente que a gente possa se conectar através da fala, das emoções, etc. E o Deus dentro da gente também, que é o Deus que a gente consegue se comunicar melhor. Uma vez que a gente está rezando, não é para um Deus que não precisa de reza, não é um Deus que precisa ser agradado, é para a gente mesmo. E ali, quando o Viktor Frankl valoriza o grupo, também, se a gente tem uma das maiores tradições judaicas, é a comunidade, é o grupo. E não é só no campo de concentração, né? A gente está aqui reunido, né? Porque a gente se gosta muito um do outro e que a gente precisa um do outro. Tá? Então, era esse meu comentário. Muito bom. Muito bom. Me dá, antes de terminar, um minutinho para falar de outra coisa. Sim, fala do nosso encontro no Parcão. Posso falar? Claro. Eu quero convidar a Kate para falar comigo. Kate, tu está tão quieta hoje. Eu e a Kate somos da Comissão de Cultura e Comunidade da comunidade Cibra, e vocês receberam esse convite, mas a Kate pode explicar. Eu estou com o microfone ligado, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo. Então tá, só que eu estou com muito pouca bateria e eu vou pedir desculpa, eu entrei tarde na reunião e eu tive que sair também um pouco para atender uma ligação que eu tinha que atender. Então, eu peguei o finalzinho da fala do Carlos em relação a Deus, né? E eu estava me lembrando também de outras coisas que tu colocasse, Débora, em relação ao sentido da vida e no significado que tem a ajuda ao próximo, né? Eu me lembrei daquela máxima do pensamento do Hillel, né? Se não eu por mim, quem por mim? E se não for agora, então quando? Mas muitas vezes não se conhece a última parte do pensamento, que é, além de se não for eu por mim, quem por mim, e se não for agora, então quando? Existe, e se for só por mim, então para quê? Então está muito presente essa ideia de que o significado se encontra quando existe uma realização que transcende a própria realização, né? A nossa realização, a nossa felicidade, ela está muito ligada à felicidade do outro, né? E eu acho que se a gente toma isso assim como premissa, nós vamos encontrar todas as ideias dos profetas, e que é retomada mais tarde, e que nós vamos ver dentro de toda o pensamento que vê na realização do todo, não só individual, né? A ideia, digamos, a parte original do socialismo, da justiça social. Eu quero falar mais, não quero falar em socialismo, eu quero falar em justiça social. Então, a ajuda ao outro, né? Eu me lembrei também de uma publicidade que eu vi uma vez na televisão sobre os parceiros voluntários, né? Então, tinha um senhor que dizia, eu era muito infeliz e eu queria saber como que eu poderia receber ajuda. E aí me disseram, ajudando os outros, né? Quer dizer, a gente muitas vezes consegue, e eu acho que no nosso grupo do Shirat Shalom, nesse grupo que nós estamos, do Judaísmo para Todos, nós estamos nos ajudando certamente um ao outro e enriquecendo o nosso sentido da vida, né?
nos conhecendo melhor, e com nossos relatos e com nossas alegrias nas nossas vidas e com nossas tristezas, nós certamente estamos aprendendo a viver melhor. Eu acho que são algumas coisas assim. Não sei se era isso que tu queria que eu dissesse. Eu não queria nada, eu queria qualquer falar coisa sobre que tu o dissesse. encontro. Eu vou falar, então, do nosso projeto. Eu e a Kate montamos um momento, uma possibilidade da gente se encontrar com os 3 grupos que trabalharam, que nunca pararam durante toda a pandemia, que foi o Shirat Shalom, esse grupo, o Judaísmo para Todos, e o grupo de cinema. Então, a gente quer convidar, estamos convidando vocês para um piquenique desses 3 grupos. Não importa, eu sei que tem gente que estava longe, eu não sei Nauter, nem sei onde é que o Nauter mora, né? Claro, errado no Canadá nem se fala, né? Mas assim, ó, a gente queria muito poder botar uma grande toalha de piquenique, cada um trazer a sua cadeira, um lanchinho para botar ali, que é um lanche para todos, a sua bebida, e ficar junto, ao ar livre, uma coisa que a gente não faz há 2 anos e pouco, né? Que vai ser no dia 5 de dezembro, é um domingo, às 13h30. Eu e o Carlos vamos mais cedo, que a gente já mora pertinho, arrumamos um local, colocamos para vocês a localização e estamos esperando todo mundo para a gente confraternizar, ficar junto. Acho que vai ser bem legal. Ok. Obrigado, Débora. Então, a minha parte é difícil de encerrar um encontro tão bom como hoje, e dou parabéns para a Débora, como eu sempre dou para ela, e agradeço pelo brilhante encontro, brilhantes momentos de introspecção que a gente teve. E já vou falar, então, do nosso próximo encontro, que vai ser o último encontro do ano, que depois a gente retorna só dia 2 de março. Então, nosso próximo encontro, o professor Jacques Weinberg aceitou o nosso convite para participar muito gentilmente. Então, ele vai falar sobre a crise das identidades humanas e a desglobalização. O assunto é sobre embates éticos, linguísticos, religiosos e nacionais, que fraturam o mundo de tal forma que o sonho iluminista de uma civilização unida, baseada na racionalidade e em valores comuns, deu lugar a sociedades divididas. Os países multiculturais e monoculturais enfrentam desafios e, em muitos casos, suas identidades estão sendo contestadas por grupos racistas, xenófobos e tradicionalistas, que se expressam com vigor em favor de uma singularidade exclusiva. Os judeus testemunham há muito tempo esta tensão entre maiorias de uma singularidade exclusiva. Os judeus enfrentam essa tensão entre as maiorias e minorias, agora exposta à vida de todos em várias partes do mundo. Então, o professor Jacques Weinberg, ele é doutor, docente titular dos cursos de graduação e pós-graduação da Escola de Comunicação de Artes e Artes FAMECOS, da PUC, pesquisador do CNPq e autor de 14 livros e quase uma centena de estudos publicados no Brasil e exterior. Pessoal, então, a gente tem aí o professor Weinberg na próxima quarta-feira, aguardo por todos, e para 2022 já temos planos, né? A gente já planeja um encontro sobre judaísmo e maçonaria, que a maçonaria tem muita base, muito a ver com o judaísmo, muita coisa em comum, e a gente
convidou e eles aceitaram, né, 2 maçons de 2 lojas diferentes. Um deles é o nosso querido colega, engenheiro atenante Meyer Norman, e o outro maçom é o Dr. Moacir Andrade, também é um ex-venerável. Nós vamos ter também uma nova palestra do Nihad, uma nova palestra da Moratova. Eu também quero apresentar mais uma palestra que vai ser sobre a história do pensamento reformista, que eu acredito que a gente vai aproveitar muito. E também convido a quem mais daqui do grupo que queira apresentar a palestra, queira apresentar o seu trabalho, também é só falar comigo que a gente começa a planejar. Posso fazer uma sugestão? Claro que sim, claro. Eu acho que o Cláudio deixou a bolinha picando sobre o Spinoza. Eu acho que seria muito bacana se alguém pudesse falar sobre ele. Olha aí, pessoal, quem é que quer falar sobre Spinoza, ó, é só passar um WhatsApp para mim, um e-mail, que a gente já organiza para o ano que vem. E o próprio Cláudio, eu acho que tem alguns assuntos que pode contribuir conosco. Vou te denunciar, Cláudio. Isso mesmo. O Cláudio já é o nosso convidado, então, né, para o ano que vem, né, para a gente colocar ele na agenda. Bom, pessoal, alguém mais quer falar? O Cláudio quer falar. Se defende aí, meu. Ô, Cláudio. Não, vamos ver, né? Eu vou pensar até o ano que vem. Muito obrigado. Tá bom. Ninguém nunca se escapou do nosso grupo, não te preocupe. Então tá. Obrigado. Pessoal, desejo que o nosso estudo de hoje tenha feito realmente a diferença na vida de cada um de nós. E que a luz espiritual gerada nesse encontro preencha as nossas vidas e dos nossos queridos. Amém. Pessoal, Amém. Até quarta-feira. Tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite.